Bom, irmãos, abra comigo então a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso de número 49. Nós então vamos falar sobre essa segunda vertente da linha pentecostal, que é a capacidade para testemunhar sobre Jesus. Amém? Lucas 24, último capítulo de Lucas, do Evangelho de Lucas. Para aqueles que se interessam, irmãos, Lucas, a teologia lucana, né, Lucas e Atos, ela tem um enfoque muito grande concernente à pessoa do Espírito Santo. Tá? Então, ele vai trazer muitas evidências acerca desse tema. Amém? Todos acharam? Lucas 24, 49, diz assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Qual é a promessa de Jesus? Qual é a promessa do Pai? Jesus está dizendo assim: olha, vocês devem ficar aqui agora em Jerusalém. Eles estavam em Jerusalém, então vocês vão ficar nessa cidade, Jerusalém. Até que, então, o tempo que eles deveriam permanecer fixados em Jerusalém tinha uma data, tinha um momento, tinha um evento específico. Então vocês devem ficar em Jerusalém até que vocês recebam a promessa do Pai. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então essa é a referência. O próprio Pedro, quando acontece o evento, em Atos 2, ele faz o link, ele faz a referência daquele momento a Joel capítulo 2. Quando a promessa de Deus para Joel é que nos últimos tempos o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, ou seja, seria de forma indiscriminada. Se você for lá em Números, se não me falha a memória, capítulo de número 11, você vai ver que Deus fala com Moisés, dizendo: Moisés, separe homens, anciãos, pessoas experientes. Essa palavra ancião, ela não quer só dizer a idade, a velhice. Como eu já disse aqui, a palavra presbítero, ela quer dizer ancião, ela traz muito mais uma conotação de uma liderança pela experiência. Então ele falou assim: ó, separe os anciãos da cidade, do povo, porque eu vou derramar o meu Espírito sobre eles. E ele fala exatamente assim: o Espírito que está sobre você cairá sobre eles. Né? E a Bíblia diz que ali encontra-se alguns homens e eles fazem uma consagração. Então Deus desce naquele lugar através de uma nuvem, e o Espírito que está sobre a vida do Moisés passa a estar sobre a vida dos 70 homens, e eles então começam a profetizar, e esse evento nunca mais aconteceu. Está registrado no livro de Números isso. Então, por que ele está falando isso? Para que eles recebessem uma capacitação, para assim como Moisés, eles pudessem liderar o povo e o conduzi-lo, tá bom? Então, é mais ou menos isso que está acontecendo em Joel capítulo 2, quando ele está dizendo: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Ele está falando sobre uma capacitação do céu, que virá sobre todos os homens de forma indistinta, ou seja, não importa se é homem ou se é mulher, se é livre ou se é escravo, não importa se ele é jovem ou se ele é velho, o Espírito será derramado de forma abundante sobre todos os homens. E ele vai falar: então naqueles dias haverão sonhos, visões. Entende, irmãos, que sonhos e visões não é uma alegoria aqui, não é Deus dizendo: olha, os homens terão sonhos, eles vão imaginar coisas grandiosas, eles vão ilustrar coisas maravilhosas, vão ter visões, eles vão ser visionários. Não é isso. Ele está falando de uma capacitação do céu, que capacita o homem a partir do Espírito de visualizar aquilo que Deus quer e sonhar aquilo que Deus está fazendo. Então, é uma capacitação sobrenatural. Não é que Deus vai criar homens entusiastas, pessoas entusiastas, né, futuristas, que vão visualizar, imaginar e reproduzir aquilo lá. Não é isso. É uma capacitação do alto. Amém? Então, Jesus está dizendo: vocês vão receber dos céus poder. E quando isso acontece, esse poder tem como uma evidência, como um sinal, o falar em línguas. A Bíblia diz que eles estavam reunidos, Atos capítulo 2, eles estavam reunidos naquele lugar. Então houve-se um barulho, como o barulho de um grande vento, encheu-se a casa e desceu sobre cada um dos homens umas línguas como repartidas de fogo. E eles então começaram a falar em outras línguas e anunciar as grandezas de Deus. Mas o que nós precisamos entender
é que Deus não nos prometeu línguas, Deus nos prometeu poder. E é esse que nós precisamos entender. Porque de alguma maneira, irmãos, no meio pentecostal, as coisas têm se invertido. As pessoas acreditam que Deus nos prometeu línguas. Ele não nos prometeu línguas, Ele nos prometeu poder. E esse poder é evidenciado naquele Atos capítulo 2 por línguas. Então o que nós precisamos focar é que o que nós precisamos, a igreja precisa, e esse é um sinal de Deus, é que nós possamos ser empoderados, nós precisamos receber poder, capacitação que vem do alto. Então assim, que até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Nós precisamos buscar uma capacitação do alto. É óbvio, irmãos, que ler, estudar, ouvir, conhecer outras vertentes, conhecer outros lugares, a forma como as pessoas fazem é importante para nós entendermos a dinâmica do reino, o que está acontecendo, o que é que Deus está comunicando a outros lugares e a outras pessoas. Mas é evidente, irmãos, que nós só seremos verdadeiras testemunhas se nós recebermos o poder do alto. Então a promessa do Pai, a promessa a qual Jesus disse que eles devem esperar, aguardar acontecer sobre a vida deles, é um poder que vem do alto. E nós precisamos urgentemente, irmãos, de pessoas que creem, que buscam e que esperam um poder que venha do alto, irmãos. Nós devemos desejar ardentemente um poder que vem do alto sobre as nossas vidas. Eu acho interessante, irmãos, e nós vamos fazer essa referência mais no final, que você vai perceber que Jesus vai dar alguns starts temporários. Ele vai dizer, ficai nessa cidade, ou em Jerusalém, até que. Tem prazo, tem um gatilho, tem um marco inicial ali. A ideia de ficar preso no lugar, a ideia de ficar confinado no lugar, a ideia de permanecer ali, era transitório. Nós temos um pouco de dificuldade de entender os caráteres transitórios de Deus. Aquilo que Deus quer fazer especificamente para aquele tempo, para aquele momento, para aquela hora, aonde Deus vai, a partir de alguma ação divina, potencializar a nossa vida para que então a gente saia e se mova. Quase sempre nós temos uma referência de ficar ali, de permanecer naquele lugar. Inclusive aconteceu isso em Atos, porque o marco deles saírem era Atos 1:8, eles receberem poder. Mas há uma referência de Atos 8:1. Eles não saíram de Jerusalém, eles permaneceram em Jerusalém. Então Deus, pela sua mão soberana, permite sair uma perseguição, e a partir da perseguição, Atos 8:1, acontece a primeira diáspora da igreja, a primeira dispersão da igreja. E à medida que esses homens vão saindo de Jerusalém por causa da perseguição, porque eles anunciam a ressurreição de Jesus, eles vão invadindo a cidade de Samaria, de Cafarnaum, eles vão chegando a Cesareia, eles vão chegando a outros lugares, e o evangelho vai chegando às pessoas, e vai se acumulando o número das pessoas que creem no Senhor Jesus. Nós precisamos entender esse caráter de Deus de nos enviar, irmãos. Nós não podemos ter medo de receber poder para ir. Muitas vezes as pessoas falam, eu quero poder, mas elas não querem pés para ir, elas não estão dispostas a ir, elas na verdade nem pensam em ir, mas elas querem a experiência do falar em línguas. E nós precisamos entender que essa experiência, esse sinal, ele está muito ligado ao ir no Senhor. Amém? Bom, vamos lá falar um pouquinho de história, irmãos, que eu acho que isso é um ponto importante para a gente. Eu quero ler um texto que está em Atos capítulo 19, verso 3 a 6. Esse texto pode bagunçar um pouquinho a cabeça dos irmãos, mas a intenção não é essa. Enquanto os irmãos folheiam procurando, é importante nós entendermos, irmãos, que a cidade de Éfeso era uma das cidades mais idólatras do tempo antigo. Na verdade, na cidade de Éfeso havia uma das 7 maravilhas da antiguidade, que era o templo da deusa Diana.
Tá bom? Então havia naquele lugar, toda a cidade, ela se movimentava em torno, a economia girava muito em torno desse templo, dessa deusa, dessa entidade da cidade. Então, nós percebemos ali um grande mover daquele lugar. A Bíblia vai chegar a dizer em Atos Apóstolos que muitas pessoas que se convertiam por causa da pregação do Paulo, elas vinham com livros de magia, elas queimavam em praça pública, elas confessavam os seus pecados publicamente. Então houve um grande mover, mas antes desse grande mover aconteceu isso. Então vamos lá, Atos 19, verso 3 e 6, de 3 a 6. Então Paulo está perguntando para os nativos de Éfeso: em que foste batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em outras línguas, como profetizavam. Amém? Então deixa eu bagunçar sua cabeça um pouquinho, mas depois a gente sai arrumando. Nós estamos vendo aqui, irmãos, 3 batismos. 3 batismos. Porque quando Paulo chega em Éfeso, pergunta assim: vocês creem? E você vai pegar a referência do verso 2, vai dizer que eles eram discípulos, eles eram seguidores de Jesus. Vocês foram batizados no quê? Qual o motivo do seu batismo? Fomos batizados no batismo de João. Qual que é o batismo de João? É o batismo de arrependimento, dizendo que o reino de Deus viria. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então Paulo chega assim: ok, João batizou apontando para aquele que vinha, mas aquele que vinha já veio. Então agora vocês precisam ser batizados no nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que então eles batizou eles. E esse batismo aqui, irmãos, não é um batismo com o Espírito, mas é um batismo nas águas, porque agora eles são batizados em nome de Jesus. Eles são batizados em nome de Jesus, e então Paulo impõe as mãos sobre eles, e agora sim eles recebem o Espírito Santo, e começam então a falar em outras línguas, e a profetizar. E a partir daqui, irmãos, embora existam muitas linhas de pensamento sobre quando acontece o batismo com o Espírito Santo, e eu já quero fazer o gancho com a história, o pentecostalismo entende que o sinal do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas muito por conta desses textos. Nossa forma de enxergar o batismo com o Espírito Santo, ele nasce exatamente, irmãos, em 1º de janeiro de 1901, numa cidade chamada Topeka, em Kansas City, através de um homem chamado John Fox Parham. Este homem é um homem que sai desse movimento wesleyano chamado Movimento de Santidade, e ele prega sobre milagres, sobre ações miraculosas de Deus, e ele forma uma escola chamada uma escola extravagante. Esse é o nome mesmo da escola. É uma escola chamada Escola Extravagante, né? E ele está ensinando ali, ele não é um curso teológico, ele tem mais um caráter discipulador. E ele dá aos seus alunos, as pessoas que estão aqui naquela escola, ele dá uma tarefa, a tarefa de estudar o livro de Atos. E eles então começam a estudar o livro de Atos Apóstolos, aqueles discípulos, aqueles homens que estão ali, homens e mulheres que estão ali naquela escola, em Topeka, no Kansas City, e eles começam a estudar, e eles terminam os estudos, e eles entregam o estudo a Parham. E eles dizem: olha, analisando o livro de Atos, estudando o livro de Atos, nós temos um entendimento. O entendimento que nós temos é que o batismo com o Espírito Santo tem como evidência o falar em línguas. É a partir desse estudo que eles chegam a essa ideia. Agora, irmãos, pare e pense. Que não foi que eles viveram a experiência para depois formar a sua teologia. Eles primeiro olharam a teologia para depois viver a experiência. Uma das críticas que nasce dentro do meio do pentecostalismo é: mas isso não é bíblico, isso não há correspondência bíblica. Irmãos, do mesmo jeito que a experiência não pode virar uma doutrina, a não experiência também não pode virar uma doutrina. A partir mais ou menos, irmãos, se não me falha a memória, de Agostinho,
importantíssimo para a igreja, ele chega a uma conclusão. Olha, eu não vejo curas, eu não vejo milagres, eu não vejo ninguém fazendo aquilo que os apóstolos faziam. E aí ele chega a uma conclusão, de que como não há uma evidência daquelas operações acontecendo na sua época, logo cessou-se os dons. Então entra-se uma linha de pensamento dentro da igreja, que é a linha de que os dons cessaram, ou os cessacionistas, porque eles estão olhando para a época deles dizendo assim: isso não acontece, eu não vejo isso, eu não vejo essa operação, eu não vejo esse milagre, eu não vejo esse fenômeno espiritual, transcendental acontecendo. Então a única explicação que eu posso dar é que eles cessaram, que eles acabaram. É porque aconteceu em caráter transitório. Os dons, as profecias, aquelas ações aconteceram para a expansão do Evangelho, a solidificação do Evangelho, a conclusão das Escrituras. E agora que nós temos as Escrituras, então cessou-se os dons. Isso é uma interpretação, irmãos. Mas como eu disse, do mesmo jeito que a experiência ela não pode formar uma doutrina, a não experiência não pode formar uma doutrina. O que tem que formar uma doutrina bíblica é o que a Bíblia diz. E é exatamente isso que esse povo faz. Eles olham para as Escrituras e dizem: olha, está registrado, está escrito aqui que eles recebiam o Espírito Santo, e havia uma evidência visual de que de fato aquilo estava acontecendo. Quando Pedro desce a Samaria e ele impõe as mãos sobre os homens, a Bíblia diz que o que acontece com os homens que recebem o Espírito Santo, ele é tão evidente, mas tão evidente, a ponto de um outro homem oferecer dinheiro para receber o mesmo poder de impor as mãos e as pessoas receberem o Espírito Santo. Ou seja, havia uma evidência clara de aquilo que estava acontecendo. Não era só apenas um batismo de salvação, como alguns acreditam. E eu respeito a linha de pensamento, que o batismo com o Espírito Santo ele acontece quando nós confessamos o Senhor Jesus. Existem textos que apoiam essa ideia, mas nós não podemos pegar um texto para montar toda uma doutrina, nós precisamos olhar todo o resto. Mas é claro que havia uma evidência no livro de Atos falando sobre isso. E eles chegam à conclusão pelo estudo, de que a evidência do batismo é o falar em línguas. Ninguém tinha vivido essa experiência lá ainda. Mas eles então se comprometem a orar e buscar a experiência. Só não, se está escrito, então a gente tem que viver esse negócio. Se está escrito, então nós temos que buscar. E eles então começam a buscar, eles começam a orar, eles começam a buscar a Deus, eles começam a entrar nessa vertente de buscar ao Senhor, de buscar e querer desejar. Paulo vai dizer aos Coríntios: buscar com zelo os melhores dons. Então há uma busca, tem que haver um desejo, tem que haver um zelo, uma vontade de querer viver aquela experiência. E não havia registro, irmãos, não havia, pelo menos não havia nenhuma evidência de que aquele mover estava acontecendo em algum lugar. Mas eles começam a buscar. Em 1º de janeiro de 1901, uma moça ardendo por missões, querendo ir para a China fazer missões, ela chega até Parham e diz: Parham, ore por mim, põe as mãos sobre mim, porque eu quero ser batizada com o Espírito Santo, porque eu quero fazer missões. Parham diz: mas como é que eu vou orar por uma coisa que nem eu sei, nem eu vivi? Eu ainda não falo em línguas, eu ainda não vivi essa experiência. Como que eu vou orar por você? Isso é uma das dúvidas que as pessoas têm. Mas como que eu vou orar para que alguém tenha uma coisa que eu não vivi ainda? Porque nós não oramos a partir da nossa experiência, nós oramos a partir do que a Bíblia diz. Pode ser, irmãos, que você nunca ore por alguém seja curado, mas você pode impor as mãos sobre alguém e essa pessoa receber uma graça, uma ativação sobrenatural para mover nesse dom e nessa graça. Porque não é porque eu tenho, é porque a Bíblia diz que Deus dá isso aos homens. Então o que acontece? Ele fala assim: olha, mas eu não tenho esse dom, eu não vivi essa experiência. E ela insiste com ele. E eu acho que ele chega numa hora que diz assim: quer saber, eu vou orar só para essa mulher parar de me importunar. É como o juiz Niclo, né? Embora eu não tema a Deus e nem respeite os homens, mas porque eu não aguento mais essa viúva vir aqui bater minha porta e gritar: julga a minha causa, eu vou orar. E ele vai então e impõe as mãos sobre essa moça chamada Agnes Osman. E quando ele impõe as mãos sobre essa menina, ela vive a experiência do falar em línguas, ela fala em chinês. A partir dali, irmãos, nasce esse movimento que nós conhecemos como ele é hoje, o falar em línguas.
A partir de Topeka, Kansas City, na experiência daqueles discípulos de Parham, eles vivem aquela experiência, então Parham começa a pregar sobre isso, a ensinar sobre isso, falar em línguas. A evidência do batismo com o Espírito Santo em falando em línguas é uma capacitação do céu. Entenda isso, irmãos, para Parham, aquilo ali era uma capacitação do Senhor para que os homens pregassem o Evangelho, acreditando que já estava-se no fim dos tempos. Deus já estava ungindo a sua noiva para o final, estava capacitando ela, então ele começa a pregar uma pregação nova. Houve muitos ataques naquela época. Parham então continua com a sua escola de extravagância, ensinando essas coisas. Então ele abre uma escola como essa em Houston. Em 1905, um homem negro, cego de um olho, filho de pais escravos, chamado William Joseph Seymour, ele vai até essa escola em Houston e ele vai assistir às aulas de Parham. Mas naquela época havia a segregação racial, e as escolas de Parham, a escola de John Fox Parham, eram exclusivamente brancos. Mas ele queria ter contato com aquela ideia, com aquela teologia, com aquele ensino. Então John Joseph Seymour, ele assistia às aulas, não dentro da sala, mas no corredor. Ele queria ter contato com aquela ideia. Ele queria ouvir sobre aquilo lá. E ele assiste às aulas de Parham, não junto com os outros alunos. Ele assiste do lado de fora da sala de aula, no corredor, com o coração ardendo. Permitam-me fazer esse comentário. Talvez muitos de nós, quando é imposta uma impossibilidade, a gente desiste. A gente seria daqueles, talvez, que diria: ou eu assisto dentro da sala, ou eu não assisto em lugar nenhum. Mas a gente precisa dizer para nós mesmos o quanto nós estamos dispostos a passar algum nível de desconforto e humilhação por amor a Deus. O quanto nós estamos dispostos a sofrer restrições para acessar uma coisa mais poderosa do que nós mesmos. Aquele homem coloca a cadeira no corredor. Imagino eu colado à porta, não podendo ver as expressões faciais, as expressões corporais do seu professor ensinando sobre aquele tema. Mas ele está ali do lado de fora do corredor, anotando e ouvindo cada ensino, cada passagem, cada detalhe, cada experiência que Parham está ensinando aos seus alunos em Houston. Esse William Seymour, ele também vem de uma igreja do movimento de santidade de John Wesley. E ele é convidado a assumir uma igreja em Los Angeles, que também é do movimento de santidade. Por isso é importante nós entendermos isso. Porque a igreja do movimento de santidade, ela acredita numa vida e numa experiência pessoal com o Espírito Santo, a fim de viver a perfeição cristã. E ele é convidado para ser o pastor dessa igreja, lá em Los Angeles. E ele vai. E ele acha um lugar para fazer a sua igreja. Um celeiro, que não havia cadeiras, mas eles pegavam caixotes para fazer o seu púlpito e os irmãos participarem. Uma igreja inicialmente apenas de negros. E a partir de 1906, na Rua Azusa, o mundo conhece o irromper do poder do Espírito Santo, evidenciado por falar em línguas estranhas. O que acontece em Kansas City, de uma forma pormenorizada, mas teologicamente construído, divulgada e especificado, ela alcança lugares ainda maiores. Se você for ler um livro chamado Generais de Deus, ele chama Parham como o apóstolo do Pentecoste, mas ele chama o Joseph Seymour como o catalisador do Pentecoste. Porque a partir de William Seymour é que o mundo conhece o movimento pentecostal falando em línguas estranhas. E pasmem, irmãos, William Seymour não foi o primeiro da sua comunidade a viver essa experiência. Sob o relato de Azusa, o livro chamado Azusa, de Frank Baltimore, ele vai registrar que as pessoas que iam até lá, elas viveram essa experiência primeiro do que o próprio Frank Baltimore e primeiro do que o William Seymour. O William Seymour orava pelas pessoas e as pessoas viviam a experiência. Há um registro da história de Seymour, que uma mulher chega para ele, uma mulher toda
pomposa da alta sociedade, porque em algum momento, irmãos, a partir de algum momento, aquela igreja já não era mais uma igreja de negros. Brancos e negros estavam no mesmo lugar numa época racial. Ricos e pobres dividiam o mesmo espaço. E apenas o poder de Deus é capaz de fazer isso, irmãos. Eles frequentavam as mesmas reuniões, os mesmos cultos. Haviam orações incessantes naquele lugar. E uma mulher toda pomposa chega para William Seymour e diz assim: olha, eu não gosto dessa ideia das pessoas ficarem gritando, caindo no chão e falando alto. Isso não me agrada. E aí William Seymour diz para ela: olha, para mim também não, mas o que eu vou fazer? Ele fala: vai lá e ora, né? Vai lá e tem o seu momento de devocional. Ela: é isso que eu vou fazer. A história diz que aquela mulher entra para orar e o William Seymour vai para o seu gabinete pastoral, estudar, ler, orar. Vai ficar lá um tempo. Quando ele ouve um grande grito dentro do salão, um grito muito grande, e ele sai correndo para ver o que está acontecendo naquele lugar. E quando ele chega naquele lugar, é aquela mulher gritando, girando, pulando, caindo. E ele, de forma sarcástica, chega para ela e diz assim: irmã, muito me desagrada o seu comportamento. E ela diz: mas muito me agrada. A partir dali, irmãos, não apenas os Estados Unidos, não apenas Los Angeles, não apenas Azusa, mas o mundo é irradiado por um poder pentecostal. E eu não estou exagerando em nada no que eu estou dizendo. Os registros históricos vão dizer. O poder que havia em Azusa era tão grande que as pessoas elas não se convertiam quando elas entravam e ouviam. Muitas delas eram tocadas pelo Espírito Santo na rua. Elas estavam passando na frente e elas choravam compulsivamente e entravam para aquela experiência que tinha com Deus. Se você consegue imaginar um lugar onde ninguém está convidando, ninguém está pregando, ninguém está lá chamando pessoalmente, mas as pessoas estão passando na rua e o poder de Deus cai sobre elas e elas se sentem comovidas, elas são tocadas, elas não conseguem explicar o que está acontecendo, elas só conseguem ser puxadas como quem é puxado por um imã para dentro de um salão, para dentro de uma reunião, e elas entregarem a vida para Jesus. É o que estava acontecendo em Azusa. E nós temos que entender isso, irmãos, porque Atos 2 fala de um poder para um propósito. Ele fala de um poder para se transformar em uma testemunha. Uma testemunha que sairia a partir daquele feito, Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. O que nós precisamos entender, irmãos, que o falar em línguas, segundo diz Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, falar em línguas é falar com Deus, porque aquele que fala em línguas não fala a homens, mas fala a Deus. E o que é falar a Deus? É orar a Deus. O que está acontecendo é que Deus está dando uma capacitação para o homem, não para exemplificar uma vida cristã, e não é um selo de validação, mas é para que o homem viva uma vida de oração. E é isso que nós vamos entender, irmãos. Quando nós recebemos o dom de falar em línguas, essa capacitação do alto, esse entendimento do batismo por falar em línguas como evidência, como sinal, é o homem sendo capacitado a orar. Judas capítulo 1, verso 20, ele vai dizer que nós edificando a nossa santíssima fé, orando no Espírito. Quando nós oramos no Espírito, e aqui o nosso entendimento é orando em línguas, quando nós oramos no Espírito, algo está acontecendo dentro de nós, nós estamos crescendo, e crescendo em quê, irmãos? O que acontece quando a nossa fé cresce? Jesus vai falar, se nós tivermos uma fé como um grão de mostarda, nós diremos a este monte, saia daqui, vá para colar, isso vai acontecer. Ele fala como uma semente de mostarda, porque a semente de mostarda ela é pequena, ela é minúscula, mas ela é potencialmente poderosa para crescer e desenvolver. Se orar em línguas é uma edificação da nossa santíssima fé, o que é que homens que oram em línguas podem fazer no mundo com relação à pregação do Evangelho e à manifestação do poder dele? Nós precisamos, irmãos, entender que essa ferramenta está ligada ao nosso propósito. 1
1 Pedro, capítulo 2, verso 9, vai dizer que nós somos geração eleita, nação santa, sacerdócio real, escolhidos, uma propriedade exclusiva para um propósito, para quê? Para anunciar a Deus, para anunciar as grandezas de Deus, para falar de quem Ele é. Uma igreja que é restaurada na oração, uma vida que é restaurada na oração, é uma vida poderosa para testemunhar. Nós vamos ver, irmãos, os maiores movimentos evangelísticos, missiológicos do mundo nascem em reuniões de oração. 1700, um movimento morável. Um grupo de pessoas que brigavam entre si, que discutiam entre si, eles então se unem em oração, eles recebem uma mensagem, eles creem na mensagem da unidade, eles então se comprometem a viver em unidade, e quando eles se comprometem a viver em unidade, o registro histórico vai dizer que num desses cultos, eles recebem uma porção do Espírito Santo, nunca antes experimentada, nunca antes vivida, e eles gostam de registrar que eles começam a se amar mutuamente. E o amor dos morávios faz eles levantarem uma reunião de oração que dura 100 anos, irmãos. E os morávios, eles são os homens que invadiram as nações com a pregação do Evangelho. As missões modernas, elas vieram por William Carey, mas antes de William Carey, homens, eles se entregavam às missões. Muitos, irmãos, não poucos, muitos morávios, eles chegaram ao ponto de dar a sua vida à escravidão, com o único propósito, pregar para escravos. Os homens, eles começaram a ir para campos indígenas, eles começaram a ir para as regiões mais geladas do mundo, eles começaram a invadir a China, irmãos. Mas eles eram um povo de oração. Não existe ousadia na pregação se não houver uma igreja de oração, irmãos. Não existe poder para testemunhar se não houver uma igreja orando. Não existe capacitação do alto se não houver joelhos dobrados, irmãos. O registro de Atos 2 diz que eles estavam fazendo uma única coisa: orando. Eles estavam reunidos orando. Se nós queremos, irmãos, viver uma capacitação do alto, nós precisamos viver uma vida de oração, porque a evidência do ir é a evidência do orar antes. Nós vamos entender isso, irmãos. Eram igrejas que oravam constantemente, eram igrejas que buscavam constantemente. Apocalipse capítulo 5, se não me falha a memória, ele vai dizer: por acaso o Senhor não fará justiça aos seus santos que clamam constantemente, de dia e de noite? A igreja que ora. Em algum momento, irmãos, não sei dizer quando, a igreja ela trocou o sinal por finalidade. A igreja ela colocou que a meta era o falar em línguas, e não a evidência inicial para algo poderoso que iria vir. Algumas pessoas desejam a experiência como apenas a experiência, mas elas não entendem o desfecho da experiência. Ela não consegue entender que aquilo ali é um sinal. Ou seja, o que é um sinal? Aquilo está apontando para algo maior. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Alguma vez, hoje em dia não, que a gente usa GPS, mas alguma vez você estava indo para algum lugar, se guiando pelas placas? Vamos dizer que você estava indo para, vamos lá, Florianópolis. Aí você entrou ali na Regis Bittencourt. Aí você viu uma placa dizendo Florianópolis a 200 km. Aí você disse: parei, cheguei. Estou aqui, cheguei em Florianópolis. Aí você para o carro do lado da placa e fica ali. Fala: que legal, cadê a praia? Não, a placa ela é só um sinal dizendo para onde você tem que ir. Mas você tem que chegar lá. Falar línguas, segundo Jesus, era um sinal daquilo que via de vir. Quando vocês receberem poder, e o sinal desse poder que chegou foi o falar em línguas, a partir dali vocês vão ser minhas testemunhas. E é isso que nós precisamos entender, irmãos.
Desejar essa experiência não é apenas desejar falar em outras línguas, mas é entender para onde ela vai nos levar. É o que vai acontecer no desdobrar. Porque se eu não entender isso, irmãos, falar línguas para mim vai se tornar apenas uma coisa usual. Que não vai me levar aonde eu tenho que ir, que não vai me conduzir aonde eu tenho que chegar, que não vai me levar para o propósito eterno que Ele tem para fazer na minha vida. E nós precisamos entender isso, irmãos. Que o que aconteceu em Susa, em 1906, foi o cumprimento da palavra. Porque a partir dali, irmãos, o mundo não foi mais o mesmo. Alguns estudiosos, eles chegam a dizer que esse fator, ele é um fator a ser estudado no meio da antropologia. Essa mudança no mundo, ela é uma mudança poderosa e forte demais para ser esquecida, para ser ignorada. Agora, eu tô partindo para o final. Abra comigo Atos 1:8. Atos 1:8. Amém? Todos acharam? Essa fala, ela é similar, na verdade é a mesma fala de Lucas. Ele vai dizer assim: mas recebereis poder ao descer do céu sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A primeira coisa que nós vamos entender, irmãos, é que, como nós dissemos, o que Jesus prometeu foi poder. Esse poder manifesto foi evidenciado em línguas. Mas aqui há duas ações que esse poder faz. A primeira coisa que ele diz é então sereis. Tem um então aí. Jesus está dizendo assim: quando isso acontecer, então, a partir daí, vocês serão minhas testemunhas. Essa palavra testemunha, a partir dessa palavra no original, que quer dizer alguém que viu, alguém que evidenciou, é a mesma palavra que vai dar origem à palavra mártires, que é martur. É alguém que morre por um testemunho. Porque não é só falar do que viu e ouviu, é morrer por isso. É uma coisa ser tão verdade, mas tão verdade, que você está disposto a levar essa verdade até a morte. É uma verdade tão intensa e tão impositiva, que não dá só para viver enquanto não há riscos. Você está disposto a viver, inclusive enquanto tem riscos. Porque testemunhar é dizer o que viu e ouviu, até o extremo, e o extremo é até a morte. A palavra testemunha aqui, ela quer dizer exatamente isso. Alguém que viu e ouviu, e alguém que viu e ouviu a ponto de não conseguir mais voltar atrás. Porque o poder de Deus, Ele não transforma o mundo primeiro, Ele primeiro me transforma. Ele me faz ser uma testemunha. Ele me faz ser uma testemunha poderosa. É o que a Bíblia vai dizer, que os homens testemunhavam de forma, com intrepidez, com coragem, com ousadia. É uma capacitação do céu para fazer eu testemunhar a partir de uma força, de uma coragem, de uma ousadia que não é minha. Eu vejo algumas pessoas dizendo assim: pastor, mas eu não sei como falar, eu não sei como testemunhar, sabe, eu sou acanhado, eu sou tímido, eu não tenho palavra, Irmãos, nenhum de nós tem poder nas palavras para falar desse reino sem o poder do reino. O que Jesus está dizendo é: vocês serão transformados pelo poder que vai cair sobre vocês. Vocês vão ser avolumados por um poder que vai cair sobre vocês. E quando isso acontecer, esse poder vai tornar de vocês testemunhas. Se você tem vontade de testemunhar sobre Jesus,
Você não precisa de uma nova abordagem evangelística, você não precisa de um novo material, você não precisa de um novo herói da história, você precisa de um poder capacitador dos céus para isso. A primeira coisa é que vocês serão minhas testemunhas. E aí ele vai dizer, é em Jerusalém, ou seja, onde vocês estão. A partir de onde você está, porque estão em Jerusalém, tanto em Jerusalém, quanto em Judeia, do lado, um lugar maior, como em Samaria, e até os confins da terra. Ele fala de um poder que primeiro me transforma e depois me leva. Primeiro ele me atinge, primeiro ele me santifica, primeiro ele me purifica, primeiro ele me empodera. E depois que ele me fez tudo isso, depois que eu sou transformado, empoderado, capacitado, santificado, eu sou vocacionado a ir. Eu sou enviado a ir. E é essa perspectiva que nós temos que ter, irmãos. De que esta graça é uma graça que vem primeiro para me transformar e segundo para me empoderar para ir. A história vai contar que esse movimento que acontece na Rua Azul, a partir de 1906, é um movimento mundial. E eu não vou ter tempo para falar sobre as perspectivas mundiais. Porque o movimento que mais cresce na China, entre os protestantes, é o movimento pentecostal. O movimento que mais cresce na África, entre os protestantes, é o movimento pentecostal. Vou falar só do Brasil. O Brasil, ele começa a receber as primeiras caravanas protestantes em algo em torno de 1500, algumas coisas, pequenas coisas em 1500, mas muito mais em 1800. Há uma concentração dos holandeses no Brasil, e ali, a partir dali, há uma expansão da pregação protestante. Mas o Brasil, ele começa a viver de forma exponencial a pregação do Evangelho em 1910. E nós precisamos falar de 3 fenômenos, ou de 3 personagens da história do Evangelho no Brasil. 2 suecos e um italiano. Os 2 suecos, que é o Daniel Berg e Gunnar Wing, esses homens suecos, eles basicamente se formam em igrejas tradicionais, onde não havia crença na manifestação do poder do Espírito Santo. Mas eles ouvem o que está acontecendo em Azusa. Winger, ele sai da Suécia, e eles só vão se conhecer em Azusa, na perspectiva de estudar a teologia da sua igreja, uma igreja batista. E então ele vai conhecer o movimento de Azusa. E quando ele vai conhecer o movimento de Azusa, ele é transformado e impactado pelo poder do Espírito Santo. Ele recebe o dom de falar em línguas. Ele volta para a sua igreja na perspectiva não de rompê-la, mas de ajudá-la a entender o mover e a praticar. Ele não é compreendido. Ele se conhece, o Winger e o Berger. E então eles vêm para o Brasil. Se instalam na cidade de Belém, no Pará. Começa a pregação do Evangelho lá. E muitas manifestações de poder acontecem lá. Eles são transformados, aquela região é transformada. O poder do Espírito Santo começa a atingir toda aquela região e se espalhar pelo Brasil. Ao mesmo passo, um homem italiano chamado Luiz Francescon, ele também é impactado pela pregação de Azusa. E ele vem para o Brasil e também começa a ensinar sobre isso. E naquela ocasião nasce o que ainda é, das 3 maiores denominações do país, as 2 maiores, as Assembleias de Deus e a Congregação Cristã. Irmãos, é uma enormidade como essas igrejas são pioneiras. Você pode ir para um lugar longínquo, que não tenha quase ninguém. Dificilmente você não vai encontrar uma igreja, congregação cristã e uma Assembleia de Deus. Podem ter lá 10, 15, 20 pessoas, mas elas vão estar lá. São homens que foram impactados pela pregação de Azusa e foram missionários do Brasil.
Mas em meados de 1950, aquilo que era apenas uma manifestação do poder de Deus para testemunhar, como o sinal fala em línguas, ela ganha um novo capítulo na história do Brasil. Porque em 1950, uma outra evidência da manifestação do Espírito Santo começa a aparecer ainda maior, que é o das curas e milagres. Igrejas como Deus e Amor, Igreja do Evangelho Quadrangular, tem uma igreja também chamada Casa da Bênção e o Brasil para Cristo. Elas começam a pregar sobre um Deus que cura e faz milagres. E há muitos milagres contados que acontecem por essa manifestação do poder de Deus. Eu quero terminar, irmãos, porque se de fato o batismo com o Espírito Santo, com a evidência nas línguas, segundo a visão pentecostal, ela é real e ela é um poder para testemunhar, nós precisamos olhar os números. Amém? Se nós estamos dizendo que o Brasil é um país protestante, em crescimento protestante, e muitos da linha pentecostal, nós precisamos olhar para os números e perceber se isso é uma verdade ou não. Pois bem, irmãos, o movimento protestante está no Brasil 200 anos depois do movimento protestante tradicional. E dentro do movimento protestante, 60% tem uma linha pentecostal ou neopentecostal. No Brasil, a cada 10 casas, 3 creem no mover do Espírito Santo no falar em línguas. A perspectiva antropológica é que daqui a alguns anos o mundo tenha mais de 1 bilhão de pessoas que creem no movimento protestante com o dom de falar em línguas. Porque há uma verdade, irmãos. Eu não estou aqui dizendo, irmãos, que o movimento protestante é o mais top, é o mais certo, é o mais... Não estou falando isso. Eu só estou dizendo que nós temos o nosso lugar na história. Nós temos que aprender a valorizar isso. Há um pedaço importante da história sendo construído por esse movimento que crê na manifestação do poder de Deus, que nos capacita a viver em santidade, que nos capacita em nome do Senhor Jesus. Que nos faz ter testemunhas sinceras, não apenas no falar, mas no viver. E que nós, irmãos, temos que crer nisso poderosamente, irmãos. Particularmente, eu particularmente não acredito que Deus vai levantar um homem de novo, como alguns desses homens, que vão ser centros específicos de uma manifestação plural. Mas eu acredito piamente, irmãos, que Deus vai fazer isso de forma pulverizada. Eu imagino que o que Deus fez ao longo da história foi evidenciar homens para serem para nós exemplos, para que então nós pudéssemos reproduzir aquilo que estávamos vendo. Eu acredito que quando Deus levanta homens como o missionário Manuel de Melo, debaixo de cura, de poder, operando muitos milagres. Irmãos, dos testemunhos que eu já ouvi inúmeros testemunhos do missionário Manuel de Melo. O que mais me impacta quando eu lembro dessa história é de uma mulher que foi para uma reunião no grande templo. E essa mulher, ela tinha uma doença extremamente contagiosa. Uma doença pulmonar extremamente contagiosa. E ela vai para a reunião. E no meio daquela multidão de pessoas, para ser redundante, Deus dá uma palavra de conhecimento. Tinha alguém ali que tinha uma doença pulmonar gravíssima, contagiosa. A mulher levanta a mão e ele vai até ela, ora por ela e fala para ela: você foi curada. Fala para alguém que está curado, irmãos. Foi muito tranquilo, né? Você está curado, pode ir em nome de Jesus, você foi curada. Talvez ela saísse daquela reunião, você dizer, foi curada, mas não tem evidência, não tem nada. Ele fala assim: para provar que você foi curada. Ele pediu para o obreiro trazer um copo de água e falou para ela: bebe metade. Ela bebeu metade e ele bebeu a outra metade. Tamanha confiança do que o homem tinha de que Deus havia curado aquela mulher. Você teria coragem de fazer um negócio desse? Ele tinha. Porque ele cria no poder de Deus. Ele viveu isso, irmãos. O primeiro milagre registrado, contado na história do missionário, dizia que ele estava no ambiente pregando o evangelho e entrou uma mulher. Ele estava ainda na Assembleia de Deus.
Ele estava ali, uma mulher entrou na igreja com um filho morto no braço. Ele pega aquela criança e ele começa a orar. Aquilo que virou um marco da história dele, uma chancela dele. Enquanto orava, ele gritava, Deus! E no meio da oração, ele orando pelaquela criança, já morta nos braços dele, ele orando a Deus, pedindo para que Deus traga vida a ela, ele grita, Deus! E quando ele grita, a criança volta a viver. Nós temos que acreditar, irmãos, que o que Deus estava fazendo naquela época era simplesmente evidenciando um homem para demonstrar que o poder dele estava distribuído a todos aqueles que crescem. Que Deus não levanta homens por levantar só para dizer, olha, eu tenho alguém mais especial do que você e eu vou usar a vida dele. Não. Está dizendo, olha o que Deus pode fazer a partir de um homem. Olha o que o poder de Deus pode fazer a partir de alguém que se rende a essa graça. E essa é a mensagem do Pentecoste. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Amém? Podemos orar, irmão? Você pode ficar de pé? Eu quero orar com você nessa manhã. A minha intenção, irmão, de ser mais didático do que ser mais explosivo pregando sobre isso, não é que você saia daqui motivado. Não é apenas que você saia daqui dizendo, não. É que você entenda que você está construindo debaixo de uma base sólida. Talvez uma das grandes coisas que o movimento pentecostal já sofreu, e com uma certa verdade, é que a gente é pouco dado ao estudo. A gente é pouco dado à teologia. A gente é pouco dado às questões da mente. Graças a Deus isso tem sido mudado cada dia mais, irmãos. Eu acredito piamente, irmãos, numa igreja que ama a palavra, que conhece a palavra, que vive a palavra. Mas uma igreja que não despreza o poder por causa disso. Mas ela consegue encontrar poder na palavra. E ela consegue viver a partir do que a palavra diz. Como eu disse, a não experiência não pode virar doutrina. Assim como a experiência não vira doutrina, a não experiência não vira doutrina. Pastor, eu nunca vi ninguém se mover num dom de fé. Mas a Bíblia diz que tem dom de fé. Então eu quero me mover nesse negócio. Porque a Bíblia diz que tem. Pastor, eu nunca vi maravilhas e milagres acontecendo. Eu nunca tive essa experiência. Nunca vi acontecendo na minha volta. Mas se a Bíblia diz que tem, nós temos que buscar esse negócio. Porque a nossa base, a nossa regra de fé é as Escrituras. Tem uma coisa, irmãos, para nós orarmos. Dentro da doutrina cristã tradicional, ou seja, entre aqueles que não acreditam na evidência do Espírito Santo, é uma linha chamada o sacerdócio de todos os santos. É a ideia de que todos os homens têm o poder de exercer, ou têm uma capacidade de exercer um sacerdócio real sobre a terra. De ensino, de cuidado, de manifestação da palavra de Deus. Mas eles ainda têm muita dificuldade de lidar com isso. E como fazer isso, irmãos? Porque eles ainda são muito fragmentados. Mas se tem alguém que conseguiu fazer isso com excelência, foi o movimento pentecostal. Porque eu já cansei de ouvir, quando eu falo cansei, é uma força de expressão. Eu já cansei de ouvir histórias, irmãos, de pessoas que tinham baixo conhecimento literário. Que não conheciam nada de história de igreja, que não conheciam nada de teologia sistemática ou histórica. Algumas até de forma pejorativa são chamadas irmãs do coque. Mas que elas entravam em lugares que ninguém entrava. E elas oravam por pessoas, as pessoas eram curadas, transformadas. E na simplicidade da sua linguagem, elas indicavam um caminho de salvação para as pessoas. Essas pessoas não foram formadas em grandes instituições teológicas, elas não estudaram com os melhores reformadores, elas não tiveram acesso aos melhores livros, mas elas acreditaram no poder de Deus, acreditavam que o poder de Deus era para todo homem e que a salvação estava disponível a todo aquele que cresce, e eles pregavam crendo nesse poder. Eu com isso não desprezo o ensino, mas eu também entendo a importância de alguém que entende a palavra e que se move por aquilo que entendeu. E que vive isso diariamente na sua vida. Que não se isenta de estender a mão e orar por alguém. Que não se sente pequeno diante de uma adversidade, dizendo, não, eu vou lá orar, eu vou lá fazer alguma coisa, eu vou lá pregar o evangelho. Ah, mas você não conhece tudo. Eu não conheço, mas há um poder sobre a minha vida que me capacita para ir, para manifestar o Senhor e para falar aquilo que eu sei, para testemunhar aquilo que eu tenho visto e ouvido. Podemos orar, irmãos? Podemos orar? São 11h43, nós temos um tempinho ainda. Eu queria gastar um tempo de oração com vocês agora. Que você peça a Deus essa capacitação que vem do alto.
Não se prenda apenas na ideia de tentar falar em línguas. Porque os homens não estavam esperando línguas, os homens estavam esperando poder. E que seja esse o desejo do nosso coração. Uma igreja que deseja poder. Podemos orar? Pode fazer um barulhinho aqui para nós, William? Barulhinho bem baixinho. Como eu disse em Atibaia, com música a alma relaxa. Vamos orar, irmãos. Pedir essa graça do Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus, irmãos. Deus deu poder e esse poder se manifestou em oração. Foi a oração dos homens que recebeu uma potencialização do céu para orar a oração dos céus. Vamos orar, vamos pedir essa graça. Pai, em nome de Jesus. Eu te louvo, Senhor amado, por aquilo que nós temos escutado, Senhor, acerca da história e da forma como o Senhor se manifestou. Ao longo de toda a história, nós pegamos apenas uma parte da história, de 1800 para frente, e contamos um pouco daquilo que o Senhor tem feito, não em 200, 300, 400 anos, mas aquilo que o Senhor tem construído há milhares de anos, a partir de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu oro, Senhor, porque eu entendo pela Tua palavra, que o que o Senhor prometeu a nós não foi línguas, foi poder. Foi uma capacitação do céu para viver uma vida exemplar de santidade e de testemunho acerca do Senhor Jesus Cristo. E eu oro, Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos ser revestidos deste poder. Que nasça em nós essa capacidade dos céus, que caia sobre nós essa capacidade do alto de viver em santidade e de testemunhar o Senhor aonde quer que a gente vá, aonde quer, com quem quer que a gente se relacione. Eu oro, Senhor amado, por uma igreja que se santifica na verdade, porque a Tua palavra é a verdade, e é uma igreja que ama a Tua palavra. Eu oro por uma igreja que ora, que recebeu uma capacitação do céu para permanecer em oração. O lugar de oração é restaurado, os joelhos são restaurados de oração. Pessoas, homens e mulheres que ao longo da história oraram, fizeram muito pelo Senhor. Como diz M. Bonds, os homens que mais fizeram pelo Senhor eram homens de oração. As pessoas que mais realizaram coisas pelo Teu nome eram homens e mulheres de oração. Aqueles que mais impactaram o mundo fazendo algo significativo no Teu nome eram homens e mulheres de oração. O Senhor nos deu de forma sobrenatural uma linguagem de oração. O Senhor nos deu de uma forma sobrenatural uma maneira de orar, uma maneira de entrar em estado de intimidade, uma maneira de entrar no estado de busca e crescer a nossa fé. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro para que o Senhor nos capacite, para que o Senhor nos empodere, para que de fato o Senhor nos levante como uma geração que crê no mover do Espírito Santo de Deus. Nós somos uma igreja pentecostal, nós acreditamos que os dons se manifestam, nós acreditamos que os dons são sinais de Deus para a abertura da pregação do Evangelho. É uma maneira de Deus de atingir o coração do homem e abrir a porta da pregação do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, para que o Senhor levante uma igreja bem firmada nas Escrituras, firme na palavra, que ama a verdade, que não negocia princípios e valores bíblicos, mas que crê no poder do Espírito, que crê na manifestação dos céus, que crê no empoderamento alto, e que a partir da sua crença, da sua fé, vai em direção dessa busca. Ora com zelo, ora com vontade, busca ao Senhor, para que essa graça, essa capacitação, esse dom do alto caia sobre nós. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Há uma profecia de William Joseph Seymour dizendo que 100 anos depois o Senhor faria um avivamento ainda maior do que aconteceu em Azusa. Pai, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, que nós podemos viver isso. Eu creio, Senhor, numa igreja que pode entrar num ambiente de pura manifestação de poder e de pura exemplificação da palavra, onde a pregação da palavra, ela é genuína, ela é verdadeira, ela é sincera, ela é sem mistura, mas ela é cheia e carregada com manifestações de poder. Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos por isso, Senhor.
Nós oramos, Senhor, para sermos esse tipo de igreja. Uma igreja, Pai, que crê no Senhor. Uma igreja que ama a palavra e que crê na sua manifestação. Uma igreja que não se isenta na hora de orar por um enfermo, na hora de crer no milagre, na hora, Pai, de impor as mãos. Uma igreja que crê, não porque viveu a experiência anterior, mas porque a tua palavra diz que pode ser assim. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro. Eu oro para que o Senhor continue a avançar na nossa nação com a pregação do Evangelho. Eu oro para que a pregação do Evangelho avance em outras nações. E que seja um Evangelho genuíno, verdadeiro, libertador, que fala de quem é o Senhor, mas também é o Evangelho que se manifesta em cura, milagres, prodígios, a fim de abrir o coração daqueles que não creem, a fim de manifestar a gloriosa verdade do Senhor e de dar como princípio aquilo que viveremos por completo na manifestação da glória do Filho de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Tício, e eu peço que o Senhor construa em nós esse caráter, um caráter de busca, um caráter de desejo e um caráter na vontade de viver a tua verdade, a tua palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos nesta manhã, Senhor. Alcança-nos com o seu poder, alcança-nos com a tua verdade, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Glória a Deus.